Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública destinada a ouvir esclarecimentos do senhor diretor-geral do DF, Luiz Carlos Tarnesini, sobre a previsão de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público para aquele órgão, proposta pela Comissão de Assuntos Sociais. Encontra-se à mesa para presidir esta audiência pública Sua Excelência, Senhora Presidenta da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. É um prazer imenso tê-los aqui. Nós vamos prestar o seguinte esclarecimento. O senhor Tarnesini foi convocado. O senhor Tarnesini foi convocado. Tem 30 dias para vir a esta casa prestar os esclarecimentos necessários. O senhor Tarnesini não veio a esta audiência. Encaminhou para esta casa, para responder por ele, o senhor José Nilton de Oliveira Rocha, superintendente administrativo e financeiro DR. Nós estamos em uma audiência pública e não temos nenhum óbice em escutar o senhor José Nilton, mas isto não substitui a vinda do senhor Tarnesini aqui. Nós vamos realizar essa audiência pública com o senhor José Nilton e aproveitar a oportunidade para que ele diga ao senhor Tarnesini que, se ele não vier a esta casa, no prazo de 30 dias, ele responderá a uma ação por crime de responsabilidade. É o que diz o regimento desta casa. Então, nós não vamos, em respeito, inclusive, às pessoas que aqui estão, cancelar essa audiência pública. Nós vamos mantê-la, esperando que o senhor José Nilton esclareça e faça os esclarecimentos necessários e diga por que não foram nomeados, particularmente os técnicos de trânsito e os outros servidores, mas técnicos de trânsito não foram nomeados, nenhum deles, e nós queremos respostas nessa audiência, mas a convocação do senhor Tarnesini, ela tem que se efetivamente traduzir na sua vinda a esta casa, senão ele vai ter que responder por crime de responsabilidade. Então, para esclarecer, nós vamos manter a audiência pública em respeito a vocês, porque já sofreram e têm sofrido com o descaso do Estado, com o recurso público, inclusive, porque comprou, inclusive, carros e veículos para que vocês pudessem trabalhar, os técnicos de trânsito, 20, e simplesmente não chamam os técnicos de trânsito. Em respeito a vocês, nós vamos manter essa audiência pública com o senhor José Nilton, que não temos absolutamente nada contra o senhor José Nilton, que é bem-vindo, inclusive, a esta casa, mas o senhor Tarnesini terá que vir a esta casa, porque foi convocado. Não pode desrespeitar o Poder Legislativo desta forma. O Poder Legislativo não pode ser considerado um apêndice do Poder Executivo. Nós tivemos o senhor Tarnesini, a convocação dele foi para o dia 12, foi no dia 12 de abril. Nós estamos no dia 10 de maio. Nós até aceitamos, portanto, perto de completar os 30 dias que ele tem a obrigatoriedade de vir. Nós podemos até aceitar que ele venha em outra data fora dos 30 dias, uma data próxima, mas ele vai ter que vir. Ele vai ter que vir, senão terá que responder a uma ação por crime de responsabilidade. E digo isso e leio. Artigo 232 do Regimento Interno. Na eventualidade de não ser atendida a convocação feita de acordo com a lei e com este regimento interno, o presidente da Câmara Legislativa promoverá imediata instauração do procedimento legal cabível. Ação de crime de responsabilidade é o procedimento legal cabível. Então, portanto, nós vamos dar continuidade a esta audiência e, para tanto, nós gostaríamos de chamar o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Tadeu.
chamar o senhor superintendente administrativo financeiro, DR, José Nilton de Oliveira Rocha, que aqui representa, senhor José Nilton, representa a mesa, mas não substitui, o senhor diga isso para o senhor Tanezini, não substitui a convocação dele e a presença dele aqui. Representante diretor-geral do DR, Luiz Carlos Tanezini, o senhor presidente do Sindicato de Servidores Públicos do DF, Evandro Machado, um prazer imenso tê-lo aqui, Evandro, e o senhor presidente da Associação Servidores DR, da ASDER, Edson Pereira da Silva, também conhecido injustamente como Redondo, injustamente, e o senhor presidente da Comissão dos Concursados, Robert da Silva Santana. É um prazer imenso tê-los aqui, e nós vamos, então, proceder a esta audiência pública com as ressalvas que foram feitas e reafirmando que ela não substitui a presença do senhor Tanezini. Até porque nós já tivemos, senhor Nilton, audiências públicas aqui, onde foram feitos cronogramas, inclusive, e nós não temos técnicos de trânsito rodoviário convocados. Mas vamos, então, à nossa audiência pública. Eu gostaria de passar a palavra, nesse momento, para o senhor representante da Comissão dos Concursados, Robert da Silva Santana. Quero agradecer aqui a presença de todos os técnicos de trânsito e dar uma boa tarde aos colegas da mesa. E eu queria colocar o seguinte: foi lançado o edital 19/11/2008 para preenchimento de vários cargos, de 20 cargos do DR. E dentre desses 20 cargos, todos houve nomeação, só os técnicos de trânsito que não houve. Argumento para não haver nenhuma nomeação, que não pode ser nomeado 15 ou 30, porque o curso só pode ser pago por 60 de uma vez só. Questionei com um colega do financeiro, falei para ele que eu garanto que dentro, se ele nomear 15, 30 ou 20 que for, não for os 60 de uma vez, dentre esses tem gente capacitada para dar esse curso. Tanto é que a gente fez o concurso, passamos, foi o concurso mais disputado que teve dentro do DR. Todos os órgãos, do PRF, DETRAN, todos os órgãos, eles mesmos que fazem o curso, a PM, inclusive a Polícia Militar, os próprios policiais que prestam curso para eles mesmos. Por que os técnicos de trânsito rodoviário não têm capacidade para prestar os cursos para eles mesmos? Então, esse questionamento que só pode ser nomeado 60 de uma vez, isso aí para a gente não funciona e não é dessa forma, não. É isso aí. Obrigado, Robert. Eu gostaria de passar a palavra, nesse momento, ao presidente da Associação Servidores DR, o senhor Edson Pereira da Silva. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E dizer, Érica, o DR, desse último concurso que foi realizado, já chamou 73 técnicos diversos, operador de máquinas e tal. E em julho está previsto mais 54, entre operador de máquina, agente administrativo, motorista, etc. Só que a necessidade é tão grande de vocês estar lá com a gente, pessoal, tão grande, tem muita gente aposentando. O DR hoje, eu fui fazer uma reunião terça-feira passada para nós fazer um campeonato de futebol lá, tem um campeonato interno lá dentro do futebol. Você sabe qual foi a maior briga? A maior briga é o seguinte: para a gente manter 5 servidores do DR no campeonato. E o resto ia ser terceirizado. A falta de servidor naquele órgão. Olha, companheiros, esse governo
que saiu, que foi com essas fracaturas que saiu, a única coisa boa que deixou foi as obras do DR. A saúde está um caos. O metrô está saindo dos trios. Educação não se fala. É um caos. A coisa boa que tem nesse governo são as obras do DR. E por que não tem dinheiro para contratar os servidores do DR? Por que essa dificuldade de contratar vocês? Isso é enrolação, isso é embromação, isso não existe. O governo tem dinheiro sim, que eles dão prioridade aos empresários, e não dão prioridade àquele que vai tocar um órgão enxuto, um órgão que dá resposta sim para qualquer governo que está instalado aí. E está provado dos anos de vida. Só para vocês terem ideia, o DR vai fazer 50 anos. E nós estamos a maior dificuldade lá no DR para fazer a festa de 50 anos do DR. Isso não pode acontecer. Nós tivemos ido no diretor, no governador que saiu, agora nós vamos no outro para manter, sim, o aniversário do DR. Olha, gente, vocês vai ser a importância, Zé Nilton, de arrecadação para aquele órgão que está faltando. Tem uma faixa de domínio, dá para ser explorada e muito bem. É a mina de ouro do DR e nunca foi explorada até agora, nesse momento. E vocês vão dar visualização para a comunidade de Brasília. Quem é o DR? Vocês vão estar aí, e só 60 não dá, companheiros. Só 60 não dá. Tem que ser, no mínimo, 150 técnicos de trânsito para resolver o problema. Aqui o Distrito Federal foi criado para 500 mil pessoas, está mais quase 2 milhões e meio de pessoas. Então, tem que aumentar o quadro DR, tem que chamar muito mais de 60 para vir para o DR, para compor o quadro lá. Passou da hora, gente. Eu estava conversando com o Zé Nilton aqui, faz até dó. Por quê? Cara, Érica, tem muitos que estão desempregados. É o pai que fica lá dando mesada, pagando a inscrição, o cara rala, outros perde o emprego. Assim que passa no concurso, perde o emprego. Muitos. Você passou no emprego lá, você está, então eu vou qualificar outro funcionário aqui para trabalhar aqui. Por quê? Você vai para o DR. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês, que na outra reunião que nós fizemos com os outros concursados, aconteceu isso. Aí o que acontece? A gente briga, companheiros. O sindicato e essa associação, já há muitos e muitos anos, está brigando para vocês, para o DR abrir esse concurso. Agora abre, não chama? Fica empurrando para a barriga, falando que é falta de dinheiro. Tem dinheiro para tudo nessa cidade. Tem dinheiro para tudo nessa cidade. Agora, não tem para chamar os concursados do DR. Isso é uma justiça e isso nós não podemos aceitar. Érica, parabéns pela iniciativa. Você acompanha de perto lá a vida do servidor, você e Paulo, e sabe a dificuldade da gente estar lá. Mas, companheiros, eu mandei o recado e falei na reunião lá de comissão de festa do DR. Se o DR não fazer a festa do aniversário, o sindicato e a associações vamos unir e vamos fazer uma assembleia no dia do aniversário do DR, convidar vocês, convidar toda a família do DR, vamos pedir um brinde aí, um ou outro empresário por aí, e vamos sim fazer o aniversário do DR, que é 50 anos de DR, 50 anos de estrada, e é mais do que justo de comemorar assim os 50 anos do DR. Eu espero que até lá, quem sabe que vocês estão lá junto com a gente. Um abraço, pode contar com o apoio da associação, nós estamos à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado, Edson. Vou passar a palavra agora ao senhor José Nilton de Oliveira Rocha. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui na condição de representar o diretor-geral do DR e para tentar, não justificar, mas tentar informar para os senhores o que está acontecendo. Foi realizado o concurso e já foram nomeados, acho que o Redondo deve ter se enganado, foram nomeados 87 concursados já, de diversas categorias. Somente a categoria de técnico de trânsito que ainda não foi chamado. Mas por quê? Apesar do nosso companheiro aí ter falado que poderia chamar 15, existe um custo também em cima disso aí. Existe sim. Se nós hoje fizermos chamarmos só 15 pessoas ou 10 pessoas só, o custo que a gente vai ter depois para mais 10, mais 10 e mais 10. Então, o pensamento nosso lá era chamarmos os 60 novos servidores para ingressar nos quadros do DR. Quanto a ele falar que 10, ou as pessoas mesmo desses 15 aí que se chamaria, poderia fazer o curso em si, ministrar o curso, aí já é outra coisa, é uma possibilidade, não uma coisa concreta.
O que há de concreto é que o órgão tem interesse em chamar os 60, mas nós temos os nossos impedimentos também, o que eu falei para alguns aqui. Não depende só do órgão em si. Inicialmente, quando foi realizado o concurso, nós solicitamos a contratação imediata de 221 novos servidores, que foram o número de concursados. Não foi atendido por diversos motivos, e também pela questão do que aconteceu no GDF durante esse período de governo aí. Mudança de governo e, enfim, vocês estão muito mais sabendo do que a gente, do que está acontecendo hoje na cidade. Claro que o DR tem interesse, claro que tem interesse em chamá-lo, sim, mas nós não dependemos somente da gente de chamarmos. Existem outros fatores. Eu estive conversando com a doutora Jota, não temos orçamento, não temos financeiro hoje para contratação. Por quê? Porque o pagamento do salário de vocês não é de arrecadação do DR em si, não é. Isso vem dos cofres lá do GDF. E isso é tudo, porque incide em cima de auxílio alimentação, auxílio saúde, enfim, é uma folha grande, não tem, segundo ela, não tem como acenar positivamente a contratação nesse semestre agora, não tem, eu já estou avisando, não tem, foi o que eu conversei com ela. Se houver alguma possibilidade aí no segundo semestre, ela vai acenar para o DR. Eu quero que fique claro aqui que o órgão quer a contratação, sim, nós fizemos o concurso e existe a necessidade do órgão, sim, existe, a gente quer sim vocês lá. Agora, tem outros fatores aí que também não é como a gente está achando que vai chamar assim. Como é que vai ser pago esse pessoal todo aí? Nós dependemos de recursos do GDF, nós dependemos de recursos do governo. Então, eu quero que fique esclarecido isso, Érica. Também não é só o órgão, a direção que está fechando as portas para os novos servidores, não. Nós estamos convocando agora mais 54 novos servidores aí, de motorista, operador de máquina, agente administrativo, que nós estamos sem pessoal da administrativa para trabalhar hoje. Estamos assim com setores lá deficitários demais, trabalhando assim, praticamente, não é, Redondo? A parte lá de atendimento está terrível. Enfim, o que a gente tem aqui para falar para vocês é que nós estamos aguardando o aceno positivo do governo, do novo governador aí, para que possa propiciar essa possível convocação dos senhores. O órgão em si não é contrário à convocação de ninguém aqui. É que fique bem esclarecido isso. E em questão ao pessoal lá da CPRV, que até foi questionado aqui, fatalmente, quando os senhores tomarem posse, não vai justificar convênios com o CPRV. Lógico que não. À medida que forem convocados, que forem tomando posse e formar um grupo de fiscalização dentro do DR, provavelmente vai ser extinto, à medida do possível, a CPRV, a participação da CPRV. Os carros estão aí, aguardando os senhores, foi comprado, está aí, sim. Estamos somente aguardando. O uniforme também, estamos aguardando a convocação dos senhores aí, o governo acenar positivamente. Somente. Eu passo a palavra agora para o presidente do Sindicato de Servidores Públicos do DF, o senhor Evandro Machado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa, na pessoa da deputada Érica Cocai. Queria dizer que para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para defender os concursados do DR. O problema todo no DR, no Distrito Federal, é que recurso tem, né? Essa desculpa que utilizam, que é o caixa do GDF, e etc, etc. Isso é desculpa para boi dormir. O dinheiro tem. Tanto é que teve 18 milhões para gastar em peça dos equipamentos que estão todos sucateados e que o DR tem que explicar para onde foi o dinheiro, que inclusive daria para contratar, se brincar, todos os concursados com aquele dinheiro que foi lá para o ralo, com certeza para o ralo e o bolso de algum empresário. Tem dinheiro para comprar divisória, deixar encostado lá 3 anos, depois pôr, viu, deputada? Tem empresa terceirizada que pegou serviço para fazer, não fez, e é o servidor do DR que está fazendo o serviço. Sim. Dinheiro para isso tem lá no DR. E assim, a gente vê que falta vontade política dos governantes. É aí que a gente começa a entender
o mal que é a terceirização para o Estado. Eles nunca vão valorizar o serviço público. Para alguns governantes, e esses que aí estão, e essa turma que entrou, parece que é a mesma coisa, é farinha do mesmo saco, parece que só trocaram o Alibaba, porque os 40 ladrões continuam aí fazendo farra no Distrito Federal. É isso que eu consigo ver, porque a política não mudou em nada. A linha é a mesma, se tivesse mudado, a primeira coisa que esse governador teria feito era ter tirado o Tanezini de lá. Agora eu queria saber qual é a força que o Tanezini tem. Deve ser a mesma força do Durval. Ele deve ter um monte de filminho de um monte de gente do GDF e fica ameaçando o tempo todo. Se me tirar, eu vou mostrar para a Rede Globo ou para a imprensa qualquer aí do Brasil. Só deve ser isso, porque não tem lógica. Já chutou porta, já quebrou pia, já quebrou mesa, já chamou, já agiu com preconceito para servidor que é da raça negra. É esse cara que anda aprontando o tempo todo, tem um monte de cargo. Aí não tem dinheiro para contratar vocês, mas tem dinheiro para nomear um monte de gente que vai lá só para assinar a folha de ponto. E tem dinheiro para contratar quem não tem nem qualificação para estar no cargo, mas contrata, tem um recurso para contratar. Então a discussão é mais séria, a discussão é de fazer investimento no Estado para investir em serviço público de qualidade. É isso que a nossa população precisa, serviço público de qualidade. Por que é que vocês acham que a saúde pública não tem investimento, não tem um olhar sério? Porque eles querem fortalecer os planos de saúde privados. Saúde pública nunca vai ser de ponta, porque senão o empresário que banca a campanha de muita gente que está aí no poder, nesse governo e outros que por aí passaram, sempre vai bancar para ter a saúde pública aos farrapos, vão investir nada em serviço público para poder privilegiar os empresários, porque a mesma fonte que paga os salários do DR é a que paga os empresários que estão terceirizados lá. Como que essa fonte tem recurso para pagar empresário em dia e não tem para contratar os trabalhadores? Que matemática perversa é essa? Por que não se resolve isso de uma forma séria? Não fique brincando com os sonhos das pessoas. Eu conheço, viu, deputada, concursado do DR que perdeu o emprego, trabalhava em banco privado, o banco descobriu que ele passou no concurso, demitiu, e no outro dia está aí na Rua da Amargura, aí, passando até necessidade, por conta da irresponsabilidade do governo, do seu Tanezini, da diretoria, que não tem interesse, que não trabalha com seriedade, que não tem compromisso com o serviço público, não tem compromisso com o povo, com o patrimônio público. É isso. Só falta compromisso e vontade de fazer. O dia que esse povo pôr isso na cabeça e tiver o compromisso, a vontade de fazer, a vontade de ser sério, com certeza vocês vão ser contratados. E, sinceramente, eu já tive umas reuniões com esse novo governo aí, a linha está praticamente a mesma. A mesma coisa, não mudou nada o compromisso, a vontade de fazer as coisas, é aquela embromação. Nós estamos lutando aí por um concurso público na Nova Cap, que já era compromisso do governo anterior, que não estão querendo assumir por conta de desculpa de lei de responsabilidade fiscal, de não sei o quê, de blá, 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 mas, na verdade, não querem fazer porque não têm interesse em ver a coisa pública funcionando. Muito obrigado, pessoal. Antes de passar para o deputado Paulo Tadeu, eu queria ler as pessoas que já estão inscritas para fazer uso da palavra por 3 minutos após a fala dos membros da mesa. Francisco Filho Chagas, o Diego Mourão, o Israel José Lourenço, Valtênio de Oliveira Ramos, Rafael Maurício Correia e Márcio Claudino Bessa. Alguém mais quer fazer uso da palavra, além desses que já estão inscritos? Chiquinho, quem mais quer fazer uso da palavra? Então, eu vou pedir o cerimonial que possa colher as 2 inscrições. Levante o braço, por favor. Possa colher as 2 inscrições. E nós, então, assim que os membros da mesa fizer uso da palavra, nós vamos chamar, são 8 pessoas inscritas, então. Vou passar a palavra, então, nesse momento, ao líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Tadeu. Bem, meu boa
tarde a todas e a todos. Quero inicialmente fazer aqui uma saudação e parabenizar a líder a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, a deputada Érica, da nossa bancada. Falo aqui em nome do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara, que além da deputada Érica e de mim, temos também o deputado Chico Leite e o deputado Patrício, que fazem parte da nossa bancada. Quero também aqui saudar a presença do representante do Tanezini. Eu não sei se é muito bom ser representante dele, mas de qualquer maneira, seja bem-vindo aí, doutor José Nilton. Saudar também o meu amigo Redondo, o Evandro, presidente do Sincé. Aqui o Robert, que representa os concursados. Está aqui também o Chiquinho, o Valtênio, então os companheiros da direção do Sincé, companheiros de luta. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a situação hoje, por que passa o DR, ela merece da gente muita atenção. E ela se representa e ela realmente se consolida no desrespeito desse diretor chamado Tanezini, não só com o Poder Legislativo, mas para com a sociedade do Distrito Federal. A postura dele frente ao DR não é de hoje. Ela é extremamente lamentável, é um comportamento que a gente não esperava mais ver no período da atual sociedade que vivemos, mas ele tem se pautado dessa maneira mesmo, irmão. Com discriminação, com preconceito, com assédio moral. E, além disso, outro desrespeito que ele vem desenvolvendo, e graças ao sindicato e à associação, que essas coisas não estão piores, foi de tentar desmontar o DR nos últimos anos. Desmontar o DR com o único objetivo de fortalecer os interesses privados. Porque foram exatamente os interesses privados que levaram o Distrito Federal, nos seus 50 anos, à maior crise da sua história. Essa cidade virou chacota para o resto do país. E virou chacota exatamente por esse tipo de comportamento, onde o privado se sobrepõe ao público, ao interesse coletivo, fortalecendo essa visão neoliberal, sugando, deputada Érica, como Vossa Excelência bem acompanha, o que há de mais importante dos principais órgãos públicos do Distrito Federal, das principais empresas, e no caso aqui da autarquia, né, do DR, e nós temos que realmente fazer essa luta. Ainda bem que antes de destruírem o Distrito Federal, eles se destruíram. Ainda bem. Mas como disse o Evandro, a gente tem que continuar atento para que não se renove apenas, eu diria, as pessoas mantendo o mesmo comportamento anterior. Ouvi aqui a intervenção do Zé Nilton, e é claro que aqui não é uma oitiva, enfim, mas é de se estranhar o seguinte: Vossa Senhoria está lá desde o início do governo Arruda, é isso? Desde 2008, Vossa Senhoria está 2009. Pois bem, então talvez Vossa Senhoria não saiba, mas quando se faz um concurso público, se faz em cima de um planejamento. E se faz em cima de uma proposta de consolidação e de reestruturação do órgão para o futuro. E quando se faz isso, se faz a previsão, inclusive do caráter orçamentário e financeiro. Se coloca o edital na rua. Depois de determinado o concurso, ele passa por outra fase que é de homologação. E na homologação, Vossa Senhoria já estava lá, 2009. Então, Vossa Senhoria pode ter participado da homologação. E ao homologar, o que o órgão está dizendo para a sociedade? Que aquele concurso que foi pensado, elaborado e planejado, portanto, tem validade, tem condições de executá-lo. E eu não entendo por que agora esse tanto de dificuldade que, de repente, Vossa Senhoria agora acabou de detectar. Dificuldades? Do ponto de vista orçamentário e financeiro? Não, a dificuldade é política. Porque se tenta o tempo todo terceirizar os trabalhos do DR. Essa é a verdade.
E na contramão, Zé Nilton, porque se você pegar outros órgãos, viu? Se você pegar outros DRs de outros estados, o que se faz é exatamente o inverso do que vocês fizeram aqui em Brasília. Enquanto os outros estados estão investindo e potencializando atividades como, por exemplo, a dos técnicos rodoviários, aqui vocês estão esvaziando. Vocês estão na contramão do resto do país. Então tem alguma coisa errada mesmo, é no planejamento, no gerenciamento, na visão de futuro do DR. E é isso que precisa ser modificado. Talvez por isso, deputada Érica, o Tanezini insista em não vir aqui. Porque lá na sala dele, talvez ele só ouça o que ele deseja. Agora, acho que nós deveríamos já fazer como providência acioná-lo por crime de responsabilidade, porque é tanto desvio de conduta moral, ética, administrativa desse senhor, que deveríamos mesmo já fazer um processo contra ele por crime de responsabilidade, porque ele não tem, na minha opinião, mais condições de continuar à frente do DR. Ele já está lá mais tempo do que Vossa Senhoria. Perfeito? Então, ele, mais do que ninguém, sabe do que eu estou falando, do planejamento, do concurso, de toda da homologação do concurso, e agora da não efetivação dos concursados. Por isso ele coloca Vossa Senhoria nesse fogo aqui, não vem para cá, porque ele deveria ouvir isso, mas Vossa Senhoria, se quiser e desejar, pode fazê-lo, levando esse recado para ele. As denúncias são tantas, talvez Vossa Senhoria tenha conhecimento. Me impressionar aqui, rapidinho. Foi publicado recentemente, Robert, até pedi emprestado, nesse jornal Voz do Povo, uma série de denúncias lá no DR. Uma série de denúncias, das mais diversas, que no conjunto demonstram, além de má-fé, uma incapacidade, uma incompetência sem precedentes para gerenciar tal órgão, pela importância, inclusive, que ele tem. Eu quero, além de reforçar, portanto, as críticas e as denúncias que aqui foram feitas, propor agora algo que vá além da nossa audiência pública, porque daqui a pouco nós iremos terminá-la, depois das intervenções aqui dos participantes, e aí me somar junto com a deputada Érica, no sentido de procurarmos o governador eleito para o mandato tampão de 8 meses, o senhor Rogério Rosso, para a deputada Érica, juntamente com o governador, e não mais com o Tanezini, mas com o governador, discutir com eles todas essas denúncias relacionadas ao DR, a postura do senhor Tanezini, e, ao mesmo tempo, discutirmos com o novo governador a efetivação de todos os servidores. Deveríamos, inclusive, mais, buscar os demais partidos que fizeram parte da aliança vitoriosa nas eleições indiretas. É bom que se diga que a eleição indireta só aconteceu porque Brasília viveu, nos últimos anos, ou melhor, nos últimos meses, e continua vivendo uma das maiores crises que levou à derrocada de um governo. Por isso tivemos que fazer uma eleição indireta. Por esse tipo de desmando, de desmonte, viu, Redondo? Viu, Evandro? Por esse tipo de coisa. Então, nós deveríamos procurar o novo governador, procurar também os demais parlamentares dessa casa, dos demais partidos, a bancada federal, para que eles possam interceder e definitivamente resolver tanto o problema estrutural do DR, quanto o problema dos concursados. Então, eu queria fazer essas minhas considerações e dizer a todas e a todos que aqui estão do nosso empenho, enquanto bancada, para que vocês tenham garantidos os seus postos para a qual vocês concorreram. Porque entendemos que a função que vocês irão exercer, ela é uma função estratégica na nossa sociedade. O trânsito está virando quase que uma guerra nessa cidade. Quase que uma guerra. E é fundamental, portanto, funções como a de vocês, os técnicos de trânsito rodoviários, para que isso possa ser minimizado e, quem sabe, até resolvido, com a série de outras políticas, né, de educação, enfim. Então, deputada Érica, eu quero, com essas palavras, me somar a Vossa Excelência, ao sindicato, à associação, aos concursados, à sociedade, para que a gente possa virar a página do DR e começar a vida nova.
e me coloco à disposição de vocês, pedindo apenas licença, porque tenho que ir para outra atividade, mas sabedor que a deputada Érica está aqui, com a sua capacidade, com a sua competência e com o seu compromisso, essa luta irá ser vitoriosa. Muito obrigado a todos e parabéns pela luta. Obrigada, deputado Paulo Tadeu. Eu vou ler um comunicado do deputado Rony Neme, que diz: já é de conhecimento da maioria... Obrigada, deputado Paulo Tadeu. Já é de conhecimento da maioria o meu apoio e trabalho em favor dos funcionários de carreira e dos aprovados em concurso público, sempre em busca de melhores condições de trabalho e valorização daqueles que efetivamente conduzem o Estado. Também defendo o reconhecimento daqueles que conquistaram, através de muito esforço, a sonhada aprovação para o quadro de funcionários do Estado. Mas, devido a compromissos anteriormente agendados, não pude estar presente à audiência. Deixo o nosso gabinete de portas abertas a todos os que, assim como eu, estejam dispostos a trabalhar por um futuro melhor para o Distrito Federal. Atenciosamente, deputado distrital Rony Neme, que inclusive faz parte da Comissão de Assuntos Sociais e votou favorável a esta convocação que não se realizou, mas que terá que se realizar, do senhor Tanezini. Bom, eu queria assentamento divisórias no edifício sede do órgão por um valor de R$ 327.976,41, uma empresa. E quem tem sido responsável pelo trabalho são os próprios servidores do DR. Aqui se diz também nesse jornal que a empresa Macro Madeireira Limitada foi contratada no dia 26/12/2007 para realizar o fornecimento, retirada e assentamento de piso. O valor do contrato, mais de R$ 100 mil. Quem está utilizando ou está fazendo esse serviço, ou ajudando a fazê-lo, são os servidores do DR. Servidores do DR estão ajudando as empresas que foram contratadas. Nesse jornal também diz que a despesa com a realização do seminário de transporte urbano foi de R$ 400 mil, que foram pagos por ordens bancárias, diz o número da ordem bancária. E não houve licitação para contratar esta empresa. Aqui nós falamos também, o jornal fala, que existem nomeações que foram feitas de assessoria de comunicação, quando a pessoa não tinha o curso de comunicação de jornalismo, contratada, portanto, fora do que prevê o próprio regimento da empresa. Nós temos aqui uma outra pessoa, segundo o jornal, um fotógrafo chamado Geilton Macedo Lima, que tem uma matrícula, foi nomeado com DFG 11, chefe do Núcleo de Análise e Programação. Dizem aqui o jornal, e é preciso ser verificado, nós vamos encaminhar tudo isso ao Ministério Público, todas essas denúncias, de que ele só aparece para assinar o ponto. Nós também temos aqui uma supervisora que foi contratada para o supervisor de topografia e que precisaria de conhecimentos técnicos de topografia para ocupar esse cargo e também registro no CREA, mas foi contratada por cargo comissionado a si mesmo. Isso porque um dos compromissos do governador, eleito de forma indireta por 13 pessoas, foi eleito por 13 pessoas. Se você perguntar à população, eu vi a pesquisa, quase a metade do povo do Distrito Federal não sabe quem é o governador do Distrito Federal, porque não o elegeu. Foram 13 pessoas que elegeram o governador. Mas, na sua carta de compromisso, ele diz que iria valorizar o Estado e diminuir os cargos comissionados. Valorizar o Estado significa valorizar o DR. Valorizar o DR significa contratar os concursados. Quando nós falamos de técnico de trânsito rodoviário, se não me engano, vocês fizeram 3 provas para serem admitidos. 3 provas. Nós temos resolução do COTRAN, nós temos a lei orgânica que estabelece que esta função
é do DER, que faz um convênio com o DETRAN, com a Polícia Militar. Se faz o convênio é porque a função é dele, é do DR. Porque, senão, a própria Polícia Militar exerceria esta função. Mas tem que se fazer um convênio com o DR tem que delegar, conveniar essas atividades para a Polícia Militar. Portanto, não há nenhuma dúvida, em nenhum lugar, em todo o arcabouço legal, de que esta função de fiscalizar, de controlar poluentes, todas essas funções previstas são de vocês, do DR. O DR só não exerce porque não se contrata os concursados numa fraude a estas pessoas e à sociedade. Porque é fraude. É fraude. Você não pode dispor da vida das pessoas dessa forma. Não pode fazer com que essas pessoas se dediquem, passem num concurso dificílimo e que depois não sejam chamadas. Porque se diz que não há financeiro, mas há financeiro para uma porção de coisa dentro do DR. E aí não se lembra e não se fala que a contratação dos técnicos de trânsito rodoviários aumentaria a receita do DR. Ah, mas a receita não paga os salários, mas pagam outras coisas e pode desafogar as despesas do órgão. Então, portanto, nós estamos aqui para que se cumpra a dotação orçamentária, inclusive, de contratação de 100 para este ano. E de que se cumpra a decisão de estarmos nomeando os técnicos de trânsito rodoviários. Nenhum deles foi nomeado. Como é que se faz um concurso para exercer uma função que é do DR e não se chama ninguém? Ninguém. Isso cabe uma ação. Então, nós vamos estar encaminhando as denúncias relativas à DR para o Ministério Público, vamos estar caminhando para o Tribunal de Contas, o não chamamento dos concursados, a não nomeação dos concursados. Nós vamos estar, como disse o deputado Paulo Tadeu, marcando com o governador do Distrito Federal, para que possa explicar por que não está chamando os concursados, porque nós entendemos os limites do próprio DR. Nós entendemos. Vamos estar buscando convocar o secretário de Planejamento para que ele explique por que não está chamando, nomeando os concursados do DR. E vamos estar trabalhando, se nada disso der certo, para que nós possamos fazer nesta casa uma frente em defesa do DR e da nomeação dos concursados, frente parlamentar. Porque defender o DR é defender que os 20 carros que foram comprados possam ser efetivamente colocados a serviço da população do Distrito Federal. Nós estamos cheios de obras na cidade, em rodovias. Nós precisamos de concursados do DR. Precisamos para dar paz no trânsito. Precisamos para controlar o nível de poluição que chega em determinados locais a uma gravidade imensa. Precisamos para controlar as nossas rodovias. A lei diz isso. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês, capacitados, qualificados, habilitados, para exercer uma função de empoderamento do Estado e uma função pública. Por isso, nós queremos também criar uma frente de defesa do DR e pela nomeação dos concursados, uma frente suprapartidária nesta casa, para que todos possam se mobilizar neste sentido. Então, eu sugeriria que a gente possa convocar o secretário de Planejamento, marcar uma audiência com o governador para discutir a questão da nomeação dos técnicos rodoviários e a construção da frente parlamentar, para que nós possamos avançar. E com essas palavras, eu digo, que órgão é esse, seu Nilton, que faz um concurso e não chama os técnicos de trânsito rodoviários? Que órgão é esse que compra os carros, que compra os uniformes e não chama as pessoas? Nem carros, nem uniformes andam sozinhos. Compra os carros, compra os uniformes e não compra e não contrata e não nomeia as pessoas de um concurso que ainda está vigente
e um concurso extremamente difícil para cumprir uma função que não há dúvida que é o DR. O deputado Paulo Tadeu falava da experiência de outros órgãos. Basta ver Minas Gerais. Minas Gerais está investindo nos técnicos de trânsito rodoviários, no seu DR, investindo, comprando mais carros, dando mais estrutura, investindo recursos, porque entende essa função. O DF poderia cumprir ou seguir o mesmo exemplo. Nós vamos lutar por isso, não tenham nenhuma dúvida. E eu vou passar e chamar as pessoas que se inscreveram. Vou chamar o Francisco Filho Chagas, por 3 minutos, e já peço o Diego Mourão que fique nas proximidades, porque será o próximo. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado à senhora deputada Érica Cocai e ao Pedro, por ter conseguido essa audiência também aqui para a gente. Primeiramente, deputada, eu queria informar para a senhora que eu acho que são palavras de todos os técnicos de trânsito. A gente queria cobrar, que seja feita uma punição devida para o Tonesini, que não é a primeira vez que ele zomba dessa casa, da última vez que ele foi convocado também, estava mesmo nos componentes aqui dessa mesa, só mudando a senhora. Estava o Evandro, estava o Redondo e estava o senhor Newton. Então, isso não justifica também a sua falta, devido à sua convocação, antecipadamente, foram 30 dias para ele marcar e estar aqui para nos ouvir. E queria também que a Câmara tomasse essas providências no sentido. Inclusive, foi o que o deputado Paulo Tadeu propôs aqui, era o que eu ia propor para a senhora também. Mas eu queria fazer minha pergunta para o doutor Newton, já que ele veio aqui prestar contas com a gente, eu queria fazer para ele. Senhor Newton, na verdade, essas viaturas que foram compradas por DR, não só os 20 meganes, tem algum outro veículo a mais? Essa é uma pergunta. Vou fazer outra também. E para que todos tenham conhecimento que a PM, ela trabalha mediante um convênio e ela fica com 75% da arrecadação do órgão, sendo que a saída desses PMs de lá geraria para o órgão, uma receita exorbitante, sem a necessidade dos PMs estar lá fazendo a fiscalização que seria nossa. Então, eu queria que você nos respondesse quantas viaturas realmente são para os técnicos de trânsito, e o que você está fazendo, o que o DR está fazendo para que esse convênio seja extinto. Obrigado. Obrigada, Francisco, e chamo o Diego Mourão, já pedindo ao Israel José que fique nas proximidades. Boa tarde para todos os TTRs, boa tarde a todos os integrantes da mesa. Bom, eu vim aqui primeiramente falar, que da nossa luta, que não é de agora que estamos nessa, mas também queria falar sobre que um dos principais problemas, que é o deputado federal Fraga, que ele é o coronel da PM, que é ele que embarreira principalmente nossas nomeações, porque a gente já fez a reunião com a Arruda, com o ex-governador Arruda, com o Wilson Lima, e o próprio Wilson Lima falou bem claro que depende de vontade política, pessoal, é vontade política,
Não é questão orçamentária, não, é vontade política mesmo. Entendeu? O que aconteceu? Eu também participei de uma reunião com o deputado Fraga, que por sinal me tratou com o maior desrespeito que eu já vi na minha vida com um cidadão que paga seus impostos, que estuda para o concurso e passa, porque a partir do momento que você passa no concurso, você paga seus impostos, um cidadão, né? E um coronel da PM colocar o dedo na sua cara e mandar você para aquele lugar, porque se depender dele, não vai nomear ninguém enquanto ele estiver lá, isso é um total falta de respeito, não só comigo, mas com todos nós aqui que estamos nessa luta, dignamente, honestamente, e que estamos lá sendo representados, né? Ele é representando o povo e não deveria, em momento algum, fazer aquelas ponderações comigo. Falou que PM, são os PMs que têm que fazer a fiscalização e que não DR, que os DR fazer a fiscalização seria uma incondicionalidade, que não é uma verdade, né? E que ele é totalmente contra o Fraga, que queria saber quem teve essa ideia de jirico, por sinal, de fazer o cargo, né? Que na verdade é um cargo do DR, a fiscalização é do DR, mas eu queria falar exatamente sobre isso, sobre o descaso dos governantes, principalmente o governo passado, o governo Arruda, o Wilson Lima também, porque ele falou que depende de vontade política, ou seja, a vontade não existe, né? Estamos nessa luta aí ferrenha, né, contra um governador que fala para a gente que vai priorizar o servidor público, e toda vez que você abre lá o DOF, tem lá comissionado sendo nomeado. Quer dizer, dinheiro para comissionado tem, dinheiro para servidor público, pessoa de carreira, estudante que está estudando ali, não tem. Isso é um absurdo com a gente, né? Pô, que negócio não tem dinheiro, que estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, aí você abre lá o diário oficial, tem um comissionado entrando pela janela mais uma vez, né? Aí eu queria exatamente falar sobre esse descaso, né, com o Fraga, com a gente, principalmente com a gente, porque é tanto que nosso carro, o único carro que não foi nomeado, né, e os outros carros todos já foram. Queria falar que basicamente é o Fraga que está embarreirando tudo, né, ele tem um total descaso com a gente, apesar de ter saído teoricamente do governo. Pois é, pessoal, é isso. Obrigado. Obrigada, Diego. Chamo o Israel José e em seguida o Valtênio. Já peço para ficar nas proximidades. Boa tarde aos senhores da mesa, boa tarde aos técnicos de trânsito. Eu estou aqui para, em nome não dos técnicos de trânsito, mas em nome da sociedade, expor o seguinte: o trânsito do Distrito Federal está um caos terrível. Essa casa aqui, nos recebendo aqui hoje e nos ajudando, conseguindo a aprovação dos técnicos de trânsito, ela não está ajudando, não é só 273 técnicos de trânsito e as suas famílias, não. Está ajudando a população do Distrito Federal, porque, ultimamente, no diário, no DFTV, nós temos visto atropelamentos quase todos os dias na faixa de pedestre. Isso não existe, isso é falta de fiscalização. O GDF, é dever do GDF, é obrigação do GDF e dar segurança para a população. E eles não estão tendo isso. Então, essa casa aqui, nos ajudando e trazendo os técnicos de trânsito para fazer a fiscalização, está poupando a vida do cidadão, que é obrigação do Estado. Isso o Estado é obrigado. E, inclusive, o governador que sumiu agora, que é o governador Tampão, eu estava acompanhando e ele falou dessa tribuna aqui, da onde eu estou falando aqui. Ele prometeu saúde, segurança e educação. E cadê a segurança? Não tem segurança. Cadê? Ontem foi atropelada uma criança, lá no Recanto das Emas, se eu não me engano, que passou no DFTV, foi atropelada uma criança e uma senhora na faixa de pedestre em Sobradinho, e no Sudoeste foi atropelada uma mulher na faixa de pedestre por um motorista alcoólico. Todos eles estavam alcoolizados. Então, o GDF não está cumprindo com a sua obrigação, que é dar segurança para a população, e nós estamos aqui, fizemos um concurso, passamos com maior dificuldade, estamos tentando trabalhar para trazer segurança para a população, e eles não estão querendo ver isso. O que eles estão querendo colocar é querendo sobrecarregar uma função atípica da Polícia Militar. Essa não é a função da Polícia Militar. A função da Polícia Militar é trazer segurança para a população, inclusive nas rodovias também. A nossa função é fiscalizar o trânsito. Isso não está acontecendo. O efetivo da Polícia Militar não é o suficiente. Eles não estão tendo como nem fiscalizar a roubalheira, a criminalidade. Como é que vai querer fiscalizar o trânsito? Não existe isso. Tem que nomear o pessoal. Não existe um negócio desse.
Olha, a última vez que teve audiência aqui, eu vim aqui e falei minha situação, o que eu passei para poder passar nesse concurso, a dificuldade que eu tive. Uai, não é possível. Não pode um negócio desse. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa casa, ajudando os técnicos de trânsito a nomear, porque hoje no Distrito Federal são 1.300.000 veículos, 273 técnicos de trânsito, não é nada para fazer fiscalização, não é nada. E é isso que eu vim aqui pedir, para nos ajudar, e estão nos ajudando a nomear, entrar dentro do órgão, não vai estar ajudando só o órgão, não só nós, mas toda a população do Distrito Federal que vai agradecer. A minha mãe, essa semana agora, ela foi, um caminhão queria passar por cima dela, naquela pista que liga a Estrutural à EPTG ali, antes daquele semáforo lá, daquela obra onde eles estão fazendo lá agora, só porque ela ultrapassou ele queria jogar o caminhão em cima dela. E isso não aconteceu, não foi só com a minha mãe, não. Acontece com a família de vocês também, com a nossa família que está todo dia no trânsito. O GDF tem a obrigação de colocar fiscalização no trânsito, e ainda tem mais. Quem está sendo contra esse cargo está ferindo não é só os princípios da administração pública, não, está ferindo os princípios da lei orgânica e os princípios da Constituição. E isso é grave. Obrigado, Israel. Chamar o Valtene, já pediu o Rafael para ficar próximo. Boa tarde a todos e todas. Agradecer à deputada pela colaboração e na iniciativa de estar colaborando com a sociedade de Brasília, com esta audiência. O Tanezini não é a primeira vez que não vem, o pessoal tem culpa, ele não vem nunca, e a gente sabe por quê. As outras vezes estive em outras oportunidades, não falei, agora fiz questão de falar. Porque agora estou lá no DR, uma questão constatada. Os 20 Megane estão, carro que com certeza no mercado aí, equipado da forma que está, tudo bem que o DR, pelos descontos dos impostos e tal, consegue mais barato. Mas são carros comprados para uma finalidade, aí pega até para o superintendente também, que possa estar vendo isso, é uma situação que também pode ver, em situações que não tem nada a ver. Por exemplo, carro jogado em tapa-buraco, lá de pinche e tudo, os carros estão sendo detonados. Quando quiserem contratar alguém, vão ter que fazer outra compra. Estão sucateando os carros, já tem envolvido acidente, não foi para isso, isso aí também cabe, pode acenar com o dedo, vai lá, eu estou lá, segundo o DR mesmo, tampando buraco, tem carro aí no eixão, para todo quanto é lugar, dando suporte, sim. É uma verdade, né, tapar o sol com a peneira. E outra coisa, eu até ia dizer aqui, fiquei com medo, de repente ninguém vem comigo, o cara é coronel para mim, que sacanagem. A reunião que o colega citou aqui, eu estava na reunião, quando ele faltou bater nos concursados, dizendo que enquanto ele estivesse lá, não nomeava, enquanto ele tivesse poder. E o que está nos jornais é que quem está mandando o DR é o Fraga. Então ninguém tem que ter medo, tem que dizer, o DR não nomeia ninguém, é porque o Tanezini, toda a sua direção, pede pinico para o Fraga, e o Fraga fala, não é para contratar nenhum técnico de trânsito, porque eu quero os PMs lá. E os PMs não fiscalizam trânsito nenhum. A arrecadação que vem é de Pardal, as barreiras ficam lá por estar. Eu sou mineiro, de vez em quando vou por lá, realmente. Minas é um exemplo. Precisa, sim, dos técnicos de trânsito. Tanto é que quem teve ideia de Jerico não foi quem fez, quem pensou o concurso, quem formalizou, não. É esse sacana, que é deputado e tudo, mas se ele está sacaneando, eu posso dizer isso, que vem dizer, chamando palavra de baixo escalão, que eu estava na reunião, e dizendo que enquanto ele estivesse lá, quem tinha que zelar pelo trânsito era a PM, sim, não era, um minuto dá para falar ainda bastante coisa, não era os concursados do DR. E uma outra questão, sobre a questão do jornal, sou servidor concursado lá e estou vendo, nessa questão da roubalheira toda, gente, vamos pensar, a imprensa, se tiver alguém para anotar, por que não pegou a DR? É porque o Fraga realmente é muito poderoso. Porque no governo todo corrupto, com o pacote de obra que o DR tem, investigue lá que vai achar. Esse negócio que está aí denunciado, peça de oficina, isso é fichinha, tem nada a ver. E outra coisa, viu, deputada? Gostaria que a senhora visse, que realmente ficaria mais imoral ainda, o que estão me falando, não tem como provar, diz que esse DFG11 aí, ele cumpre expediente sim,
mas é fotografando as reuniões do Fraga, diz que é um fotógrafo do Fraga. Então, a imprensa e a Câmara deu uma analisada nisso quando for para a questão do Ministério Público. Se não for esse, isso tem outro. Tem um lotado lá, entre outros parentes que tem no DR. Muito obrigado. Obrigada, Valtene. Apenas dizer que outras vezes o senhor Tanezini não veio, mas ele estava na condição de convidado. Nesta audiência, ele está na condição de convocado. Convocado, ele tem que vir. Senão, ele incorre em crime de responsabilidade. Então, há uma diferença. Ele não foi convidado. Ele foi convocado por esta casa, que, segundo o regimento, ele tem obrigação de vir. Chamaram o Rafael Maurício Correia e, em seguida, o Márcio, que eu já peço para ficar nas proximidades. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão começando a luta com a gente. Eu vim aqui falar principalmente da luta de cada um aqui, porque todos que estão aqui perderam dias de parentes para estudar. Todos aqui são qualificados por cargos. Ninguém indicou ninguém para estar aqui. Nós, cargos, nós lutamos, passamos dias noite sem dormir, deixamos de ir em festas, de estar com nossos parentes, com as pessoas que nós queríamos estar em convivência para lutar e estar aqui. Eu sou o primeiro colocado nesse concurso. Eu, como todos aqui, lutamos. Ninguém aqui é parente de ninguém, ninguém aqui tem força política, ninguém aqui está aqui porque foi indicado por ninguém. Todo mundo aqui merece. Aí vem, convoca o Tanezini, ele traz outra pessoa, não, com desrespeito a nós e a todos os outros, não traz a convocação. E a outra pessoa que vem responder ele, o senhor Newton, com todo respeito, vem com argumentos falaciosos. Ninguém aqui, todo mundo aqui está ciente que tem condições para convocá-lo, para nos chamar. Todos esses argumentos, eu não vi nenhum argumento até agora que tenha alguma base, nenhum argumento que realmente para a nossa nomeação. Lugar de policial é combatendo o crime, não é fiscalizando o trânsito, não. Eu fiz concurso para técnico de trânsito. Se ele queria ser técnico de trânsito, fizesse outro concurso, não de policial. Nós estamos aí, Brasília está eu moro na Vila Planalto, aqui perto do Congresso Nacional. A gente vê morte, a gente vê roubo, a gente vê furto, todas as modalidades de crime estão sendo praticadas, porque não tem polícia na rua. A polícia está andando de carro por aí, não está fiscalizando mal o trânsito. O nosso trânsito é um caos e nossa segurança é um caos. Em vez de arrumar uma área, acabou que tampou, é um edredom pequeno, você tem que tomar, você cobre a cabeça, o pé fica tomando frio. E tudo isso acontece porque não tem punição dos responsáveis. A nossa administração pública é uma vergonha. Quem está lá na administração pública não tem a capacidade para estar lá por interesse deles. Quem é que faz um concurso para nomear depois de 1 ano, 2 anos? Fala que não tem dinheiro, fala que não pode chamar os 15 porque não seria conveniente a administração. Se chamar os 60 é conveniente, os 15 não vai ser gasto. E os mecânicos que estão lá parados? Toda outra série de outra coisa. Isso são todos argumentos falaciosos. Ninguém aqui é idiota, não. Pelo menos, eu acho isso um insulto. A pessoa vir aqui com alguns argumentos desses. Ninguém aqui é idiota. Todo mundo aqui está ciente que tem gente que tem dinheiro para nomear. O que falta é vontade política. Se a pessoa acha que se pode ser apossado do Distrito Federal, eu estou aqui junto com 273 técnicos de trânsito que vão lutar contra isso. Não sofremos ameaças, não quero saber de nada. Nós vamos correr atrás e vamos querer a punição dos responsáveis. Eu queria pedir à senhora deputada que também ficasse focado nisso, a punição dos responsáveis. Porque se faz um concurso e não tem verba, se diz que não tem verba, é porque alguém errou no planejamento. Se o DR está como está, não tem funcionário, está todo mundo se aposentando, é porque tem erro no planejamento. Quem é o responsável? Tem um responsável por isso. Sempre ocorre porque nunca dá punição ao responsável, não tem a coerção. Eu queria deixar bem claro isso, eu queria pedir a força de você na luta. Eu queria agradecer ao pessoal do sindicato que está também com o nosso apoio nessa luta, agradecer a todos. Quero dizer que cada um de nós estamos aqui nessa força, nós vamos sair daqui com a vitória, nós não aceitamos outra coisa. Quero agradecer a cada um de vocês e nossa força continua, nossa luta continua. Obrigado. Bom, queria informar que esta audiência está sendo transmitida ao vivo, tanto pela internet, no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, www.cl.df.gov.br,
quanto pelo canal 9 da NET, será retransmitida de acordo com a programação da emissora. E chamara para fazer uso da palavra o Márcio Claudino, chamando o Aurélio para já ficar nas proximidades, será o próximo. Quero agradecer aí a oportunidade e a deputada por ter convocado, por ter participado, tá participando efetivamente da nossa luta. Nós começamos no início com 20 pessoas, hoje já estamos em um grupo bastante forte, unido, e estamos brigando mesmo pela nossa nomeação. Já falaram, acho que tudo que deveria ter falado aqui, o representante do DR, que não pode responder pelo senhor Tanesini, porque não tem competência para isso aqui nesse momento. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. O concurso público, o edital foi lançado em novembro e assim, as carreiras, parece que meio corrido, o convênio da CPRV foi renovado, um mês depois. O DR já tinha, aí fica a pergunta, o DR tinha programado a substituição da CPRV pelos técnicos, e se tinha programado, por que esse convênio foi renovado por um prazo tão longo, Qual é o motivo? Por que foi renovado tão rapidamente assim? Às pressas? Fica aí a pergunta no ar, Outra questão das viaturas, se fizeram o planejamento, compraram as viaturas, uniformes, por que não nomearam os técnicos? Por quê? Porque o senhor aí, que é do departamento financeiro, provavelmente tem essas respostas, Se for feito esse planejamento aí, por quê? Por que não foi nomeado? Ele deve conhecer bem o orçamento, Bom, as viaturas, e como todos aqui já sabem, e nós já distribuímos essas informações, e temos entre nós trocado informações aí a respeito do desvio de finalidade, porque as viaturas realmente estão sendo utilizadas para outras funções. A gente vê, tem umas pessoas utilizando essas viaturas em vias, em rodovias, sinalizando, estão podando árvores e tem lá alguém sinalizando o trânsito, colocando os cones nas vias. Isso acontece em todas as rodovias hoje do DF. Todas. Não tem uma rodovia que não tenha um dos meganes aí atuando. Já vimos muito desrespeito. Realmente, desvio de finalidade e pessoas que não têm competência, não têm atribuição nenhuma. Dentro dos cargos que foram dos cargos do concurso, somente os técnicos de trânsito têm competência para fiscalizar o trânsito. Somente os técnicos. Quem estiver utilizando as viaturas nessa situação estão com desvio de função. Isso é desvio de função. Quero agradecer e luta sempre, pessoal. Obrigado, Márcio. Chamar o Aurélio e o último inscrito, o Francisco Chiquinho, para que ele possa já ficar nas proximidades também. Aurélio, 3 minutos. Boa tarde a todos. É o seguinte, eu fico ouvindo o senhor Zé Nilton falar, ele já esteve aqui na outra audiência, e ele não teve nem, assim, cuidado de mudar as desculpas que ele dá. Na época, eu até falei, quando saí da audiência, falei assim, o Zé Nilton é um homem muito corajoso, porque ele ficou tão em saia justa naquela audiência, ficou gaguejando, as desculpas foram tanto assim, Agora o senhor veio de novo fazer o mesmo papel. Eu fico a me perguntar, será que o senhor pensa que a gente é idiota, que a gente não sabe o que passa no DR, que a gente não visita o DR, que a gente não sabe o que está acontecendo lá? O Tanesini, numa reunião que nós tivemos, disse, em alto bom som, e eu tenho gravado, para quem quiser duvidar, tenho gravado, e disse, a intenção é terceirizar. Palavras do Tanesini. Então, a desculpa não é essa, Zé Nilton. Não é dizer que falta dinheiro. Falta vergonha nas pessoas e tratar as pessoas com respeito. Sabe? Para mim, até... Eu fico sem graça subir aqui e ter que falar isso para o senhor. Mas o que eu posso fazer? O senhor vem aqui, se presta o mesmo serviço para o Tanesini, sabe? Ele não tem a coragem de vir aqui defender a posição dele que ele defendeu lá na reunião que nós tivemos.
Que o Fraga disse para o Diego o seguinte, que não nomeia os técnicos de trânsito. Que se eles quisessem ser nomeados, que fizessem os concursos. Então, a gente não é idiota. A gente quer respeito. O senhor deveria respeitar as pessoas. Sabe, prestar o mesmo serviço. Sabe, falar que falta de dinheiro. O que é isso? Quando o próprio Tanezini falou que a intenção é terceirizar. Quando nessa mesma reunião, ele admitiu que 95% das obras do DR estão licitadas. E eu dei a sugestão para o seu Arruda, falei, pega 5% e coloca para dentro do DR, você contrata essa mão de obra, porque eu não sou contra a terceirização. Eu acho que a terceirização é até benéfica, mas tem que haver o equilíbrio entre o público e o privado. O que não pode fazer é o que os senhores estão fazendo com o DR, entregar tudo para a iniciativa privada. Eu vim aqui hoje para ver se o Tanezini tinha coragem de vir defender as posições dele, que ele defendeu lá na reunião, e ele não teve coragem. Se acovardou mais uma vez. Eu espero, viu, Érica, que você convoque ele novamente, traga ele aqui, porque ele tem que ter a coragem de defender a posição. Eu acho o seguinte, se a pessoa acredita que as empresas é melhor para o DF, a iniciativa privada é melhor, defenda a posição. Me convença disso, convença os colegas. E a gente vai tentar convencê-los do contrário. Agora, fazer a gente de idiota, jamais eu vou admitir isso. Agora o senhor não foi corajoso como foi daquela vez. O senhor agora faltou inteligência. O senhor deveria ter mudado as respostas, ter se preparado melhor. E o senhor deveria então me explicar, já que o senhor está aí como representante do Tanezini, me explicar a declaração que ele deu lá na reunião no Buritinga, e que eu tenho gravado. O senhor deveria explicar agora. Eu até exijo que o senhor explique. A intenção é terceirizar. Foi as palavras dele. Então, explique isso. Explique isso aos colegas. Certo? O senhor está aí como representante do Tanezini, substituindo ele. Agora, responda por ele. É só isso que eu quero, um pouco de respeito. Ninguém aqui, gente, preste atenção, Zenildo. As pessoas aqui, não falta inteligência essas pessoas. As pessoas sabem interpretar o que está acontecendo. Nós sabemos que esse governo é a favor da terceirização, da iniciativa privada. Nós sabemos de tudo isso. Sabe? Agora, será que o senhor não percebe que a gente já percebeu isso? Hein? Fica a pergunta. Será que a gente tem que ficar fazendo papel de idiota? Será que vocês pensam que a gente é idiota? Certo? Então, olha, é o seguinte, o Tanezini disse com essas palavras, a intenção é terceirizar, a iniciativa privada acabou com o governo. Certo? Hoje, o Distrito Federal é refém da iniciativa privada, porque a IPTG está lá, sem acabar. Vocês falaram que acabava até dia 21 de abril. Eu falo aqui, antes de ser concursado, como cidadão que pago meus impostos, que aquilo já devia estar pronto. Porque foram vocês que colocaram data para terminar. E não terminaram. Entendeu? Está lá. A iniciativa privada é que está fazendo. Se a iniciativa privada é melhor, venha aqui, defenda a iniciativa privada. Assuma a sua posição. Nos convença disso. Sabe? E a gente vai tentar convencer do contrário. Porque a gente tem convicção que a gente sabe que a iniciativa privada tem o seu papel importante, mas tem que haver o equilíbrio. Sabe? E o que está acontecendo no DR é um desequilíbrio. Palavras do próprio Tanezini, 95% das... E o senhor pode até confirmar, se o senhor quiser desmentir o Tanezini aqui também, 95% das obras são licitadas. Hoje o DR cumpre somente com 5% dos papéis. Muito obrigado. Gostaria de chamar o nosso último inscrito, o senhor Francisco. Que já presidiu esse sindicato. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente parabenizar a companheira deputada Érica Cocai pela iniciativa, mas eu não vim aqui falar como representante de nenhuma entidade. Falo aqui como servidor DR que sou há 27 anos. E quero dizer o seguinte, é uma pena o que a gente vê hoje acontecer no DRDF. Para se ter uma ideia, em 98, nós tínhamos no quadro permanente de servidores 1.250 servidores das mais diversas especialidades.
E acreditem, ainda não existia a especialidade de técnico de trânsito. Quero dizer mais, a atitude desse governo não é só imoral, não é só ilegal ou antiética, não. Ela é criminosa. É só você computar a quantidade de mortes que acontece, não no trânsito federal como um todo, mas nos mais de 2.000 quilômetros de malha rodoviária, que é de responsabilidade do DF, do DRDF. É só a gente computar aqui a quantidade de acidentes e de problemas que acontecem nas nossas rodovias. E aí, é inegável que a contratação imediata dos técnicos de trânsito viria para amenizar isso. Não viria apenas para arrecadar, como algumas pessoas até se referiram, mas viria para ajudar na melhoria do trânsito nessas rodovias, viria para melhorar na educação de trânsito no DF, que é uma coisa que falta muito, e falta mesmo, e sem essa educação nós vamos continuar vendo morte no trânsito, e atitudes como a do diretor-geral do DR, senhor Tanesini, e a do deputado federal Alberto Fraga, que é bom que se diga, principal responsável pela não contratação dos técnicos de trânsito, pois esse sim tem uma posição política irresponsável de curral eleitoral de não fazer a contratação de nenhum técnico de trânsito do DR. A esse deve ser computado a atitude criminosa e as mortes que tem tido nas nossas rodovias. É bom mesmo que isso aqui seja transmitido para alguns órgãos de comunicação, porque é bom que o Fraga saiba o que ele vem fazendo. É bom que a sociedade saiba que o sangue derramado nessas rodovias é de responsabilidade desse deputado. Um irresponsável que virou secretário de transportes e que achou que o DR podia ser transformado num curral eleitoral dele, para que ele conduzisse como a casa dele, como o quintal dele, não como órgão público que deve e faz uma tarefa que é inegável, que tem atendido mesmo as políticas governamentais ao longo da existência desse órgão aqui no Distrito Federal. É uma pena que um tratamento desse seja dado, porque os principais prejudicados, acreditem, não são os companheiros técnicos de trânsito. São as famílias que têm perdido seus membros nessas rodovias. São as famílias que têm perdido pessoas nas rodovias do Distrito Federal. E mais, nas rodovias de competência e de jurisdição do DR e que deveriam sim estar sendo fiscalizadas por técnicos de trânsito. Porque eu entendo que a Polícia Militar tem um trabalho a ser desenvolvido. Trabalho que deve ser respeitado. Trabalho que deveria atender melhor a nossa sociedade tão carente na área de segurança. Mas o DR tinha a obrigação de fazer a contratação dos técnicos de trânsito. Digo mais. Os carros hoje utilizados, que os companheiros chamam aqui pela marca, podem mudar o nome. São viaturas policiais. Viaturas que eram para estar sendo utilizadas hoje na fiscalização e no policiamento de trânsito, que deveria estar sendo desenvolvido por cada um de vocês. Porque o deputado Alberto Fraga, e eu tenho uma lembrança do deputado, de 99, até porque o nosso último encontro foi na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, onde ele defendia veementemente que aquela atitude que aconteceu numa Assembleia de Trabalhadores em 2 de dezembro de 1999, onde a Polícia do Distrito Federal acabou matando um trabalhador, cegando mais 2, mandando mais de 40 para os diversos hospitais de Brasília, onde ele defendia que ali foi uma ação correta da polícia. Esse foi o último encontro que eu tive com o deputado Alberto Fraga, na Câmara Federal. Provavelmente ele não deve lembrar de mim, mas vai lembrar do evento. E a atitude dele aqui no DR é muito pior do que aquela daquele momento. Porque aqui ele está mexendo e condenando vidas humanas à extinção. Aqui ele está condenando pessoas nos acidentes de trânsito à mutilação. Aqui, hoje, e se não houver a atitude desse governo que, diga-se de passagem, se elegeu com 13 votos e nesses 13 votos, 8 citados no escândalo da Caixa de Pandora. Esse governo tem que tomar uma atitude. A atitude decente hoje é a contratação de cada técnico de trânsito hoje, para que o DR possa, sim, não apenas fazer a fiscalização de trânsito, mas salvar vidas nessa cidade, que é isso que está sendo preciso nesse momento. Muito obrigado. Só lembrar que na Lei 9.503 existem algumas funções dos órgãos dos departamentos de competentes órgãos executivos rodoviários da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios. Dentre outras, tem cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições.
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário, estabelecer em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo, executar a fiscalização do trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertências por escritos e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativa a infrações por excesso de peso, dimensão, lotação de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas. Então, portanto, nós temos funções explícitas em lei que são fundamentais para que nós não tenhamos ninguém morrendo nas rodovias do Distrito Federal por falta de fiscalização e por falta de fiscalização ostensiva. Me parece que tem razão o Francisco de que nós deveríamos estar processando aqueles que impedem a contratação dos técnicos de trânsito rodoviários, que têm a função precípua de exercer a fiscalização e de assegurar com a sua ação a paz no trânsito. Eu vou passar agora a palavra por 2 minutos para o Zé Nilton e para os demais membros da mesa que queiram utilizá-la. 2 minutos, Zé Nilton. Primeiro, eu quero responder o rapaz ali que eu não participei dessa reunião que ele falou ali. Eu não estava presente na reunião que você falou. Não estava. Você me acusou levianamente dizendo que eu estava na reunião. Não estava. Falou assim. Não, ele apenas falou... Não, ele falou que eu participei da reunião. Não, nós vamos assegurar a palavra do senhor. Tá, E ele apenas retratou, por favor, ele apenas retratou o que foi falado pelo presidente do órgão. Ele não falou que o senhor estava lá. E o senhor, como estava representando, está aqui representando o presidente do órgão. O órgão não está representando Não, o senhor veio aqui representando o presidente, que quem foi convocado não foi o órgão, não, foi o presidente. Bem, então, o senhor tem 2 minutos. Eu tenho 2 minutos. Eu vou rapidamente aqui falar. O artigo 49 do Regimento Interno, que fala sobre o núcleo de infrações e penalidades, unidade orgânica executiva diretamente subordinada à gerência e fiscalização do trânsito compete manter o controle da atualização, aplicação de penalidade e advertência por escrito, e ainda das multas e medidas administrativas cabíveis notificando os infratores, promover e efetuar a integração das atividades administrativas e operacionais relacionadas com a emissão dos autos, notificações e recursos de infrações de trânsito, gerir o atendimento ao público nos assuntos relacionados a infrações e penalidade de trânsito, emitir os autos de infração de trânsito decorrente de dispositivos eletrônicos de fiscalização e exercer as atividades correlatas que forem delegadas. Isso aqui é o que compete ao núcleo de infrações e penalidades. Verifica-se, isso aqui é uma resposta que eu peguei do superintendente de trânsito do DR. Verifica-se que foi criada uma nova estrutura no DR, a Unidade de Gerência e Fiscalização de Trânsito, com o respectivo núcleo de controle operacional que está em fase de estruturação, com vista ao exercício das atividades elencadas no regimento interno do DR, incluindo algumas das atividades que hoje são exercidas pela CPRV, tais como o fechamento e abertura do DF-002, eixo rodoviário sul e norte, aos domingos e feriados e a inversão no sentido do DF-095, PLC estrutural, acompanhamento de eventos desportivos e não desportivos que são realizados nas rodovias do Distrito Federal, acompanhamento do primeiro, atendimento a acidentados, bem como outras atividades diversas. Prevê-se também para os técnicos de trânsito rodoviário, além da fiscalização com vista a coibir as infrações que são cometidas por condutores em locais críticos e do suporte e acompanhamento das obras executadas diretamente pelo DR, através dos distritos rodoviários, quanto da implantação da sinalização horizontal e vertical, principalmente em locais de grande movimento. Tá? Convém também observar que o poder de polícia e de fiscalização nas rodovias continuará a ser exercido pelas polícias militares, através de convênio que continuará a existir. Isso é o nosso superintendente de trânsito que colocou, nos moldes do que acontece hoje na área urbana entre Detran e Polícia Militar, para atendimento ao que é preconizado pelo Código de Trânsito Brasileiro, em atividades que os técnicos de trânsito rodoviário não têm como atuar. Então, por isso do convênio também, porque não portarão armas de fogo. Vocês não vão portar arma de fogo. Finalmente, não temos conhecimento de que haja interferência da Polícia Militar na contratação dos técnicos de trânsito rodoviário, tendo em vista que as atribuições de definição
do quando e como efetuar a contratação em todos os órgãos do GDF é de competência da CEPLAG, em conjunto com a Secretaria de Fazenda e o governador do Distrito Federal, a quem cabe analisar o impacto financeiro que ocorrerá nos cofres públicos, neste e nos próximos exercícios, principalmente no orçamento do DR e dentro dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Então, não, eu estou aqui só passando uma informação do que é a atribuição dos senhores e do convênio, porque vocês estão questionando sobre o convênio. Tá? O senhor acabou? Não tem mais nada para falar? Não, tem só aqui para falar que as viaturas estão destinadas à fiscalização, conforme já descrito no item anterior, antecipando-se a contratação de novos técnicos de trânsito rodoviário e, paralelamente ao andamento do concurso que foi iniciado o processo licitatório para a aquisição das citadas viaturas, as quais foram entregues no final do ano de 2009, devidamente aparelhadas e caracterizadas para essa finalidade, para que, quando da contratação dos técnicos de trânsito rodoviário, já houvesse uma estrutura mínima para o início das atividades dos mesmos, como já citados no item anterior. Eu falei para a deputada Érica que aqui deveria ter sido convocado alguém do planejamento e alguém da Fazenda para compor essa mesa também, porque são órgãos responsáveis também pelo orçamento e finanças do Distrito Federal. Não é só o DR. O DR, como eu falei, o senhor está falando que eu estou ensaiado, não é bem assim. O DR quer sim, os técnicos sim lá, mas dependemos de outros recursos, de recursos do governo. Nós não, a fonte 100, mas não tem... Vamos segurar a palavra, senhor Nilton. Diga, senhor Nilton, conclua a sua fala. Então, o que eu quero concluir é que dependemos de recursos do GDF. Temos que ter recursos para a contratação. Sem esses recursos, não tem como contratar. Não tem. A reunião que tivemos com seu Nilton, quando foi feito o concurso, vocês tinham autorização? Claro. E foi feita a concurso. E depois vocês se submetem a isso? Nós solicitamos... E como é que o senhor se submete a vir aqui representando o senhor Tanezini sem nenhuma resposta? O senhor devia cobrar uma indenização dele. Passar a palavra para o Redondo. Bem, companheiro. Bem, companheiro. No DR já aconteceu de tudo. De tudo mesmo. Você sabe o conhecimento de uma greve que nós tivemos que fazer lá? Na calada da noite, no último dia da Câmara de entrar em recesso aqui do ano passado, eles mandaram para cá um submarino com a gratificação de 155 só para os analistas do DR. Isso aconteceu no DR. Aí nós tivemos que fazer uma greve. Graças a Deus foi uma greve vitoriosa que 100% do servidor participou ativamente. E nesse dia, Zé Nilton deu então uma força para nós, que nós fechamos o portão lá, ele ligou para o secretário, até entendeu, resolveu a greve. Tudo isso aconteceu. Eu espero que vocês entrem no DR, já pega essa gratificação, vai ser boa para vocês, entrando hoje, vocês vão receber ela como se estivesse no último padrão da classe, entendeu? É uma coisa boa que você chegar lá vai encontrar. Foi fruto dessa última greve. Em agosto, eu espero que em agosto a gente ir lá no governo, tá, Érica? Eu tenho certeza que esse governo vai ter que sentar com a gente, vai ter que dar uma posição contra vocês. Que o Fraga, o Fraga já não está mais aí, mas disse que ele brindou lá o Tanezini e a Secretaria de Transporte, o Detran, é dele, isso é tal. E nós vamos ver isso com o governador. Acho que nós temos que sentar com o governador para ele dizer isso para nós e dizer para vocês. Eu acho que chegou a hora, Zé Nilton, não só os deputados aí, eu acho que Tanezini junto com você tem que ir lá no governo. Assim, eu quero ir junto com os concursários, eu quero cobrar o governo a posição. O DR tem necessidade de contratar os técnicos de trânsito, já é mais de hora, já passou a hora de chamar esse pessoal. Por quê? O Detran tem uma política que nós não podemos, vocês que estão fora do DR ainda, tem uma política que nós não podemos aceitar mais. O Detran dá reajuste salarial que o Detran arrecada. O Detran dá ajuste salarial que o Detran tem uma folha extensa, você tá, cobra PVA, você tá. Ora, gente, o DR faz o viatura, o DR arruma as estradas, faz tudo, o DR arruma nas estradas, multando, arrecadando, e na hora de dar um reajuste para nós, só o Detran que tem dinheiro. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum.
com fé em Deus, e eu vi muitos companheiros aqui dizendo, vamos à luta. É só com união. Tem hoje aqui uns 30, 40, tem que ter os 60 aqui, companheiros. Vamos fazer uma força da gente se encontrar mais, tá, Evandro? O Evandro está à disposição, nunca furtou uma vez de estar junto da reunião com vocês. Eu tenho certeza que a Érica, quando ela coloca a mão, as coisas andam. E eu tenho certeza que ela vai marcar essa reunião com o governador e pode contar com a associação, com o sindicato e chama mais companheiros. Se for fizer uma paralisação, pode contar com as 10, com o sindicato, nós estamos à disposição de vocês, tá? E nós precisamos muito de vocês lá. Só para justificar meu nome, Érica, Redondo, eu cheguei no DR, eu era fininho. Tem um jogador de futebol da Argentina que jogava no Real Madrid, canhoto, tem o nome de Redondo. Eu entrei no DF, fui artilheiro do campeonato no primeiro ano. Esse apelido é Redondo, é por isso o apelido. Um abraço, gente. O povo está querendo que a gente acredite muita coisa hoje, né? Então, eu passo a palavra agora para o Robert e, em seguida, para o Evandro, por 2 minutos. Tá certo. Eu vou contar uma história aqui de um colega da gente. Ele, assim que ele passou no concurso, ele fez um churrasco. Depois, quando ele passou no teste físico, ele fez outro churrasco. Quando ele passou no psicotécnico, ele fez mais um churrasco. Ele falou, agora eu sou nomeado. Teve uma reunião com o governador e ele falou assim, não contrato ninguém, na época então governador Arruda, eu não contrato ninguém para ficar de braço cruzado. Eu vou contratar a partir do momento de chegar as viaturas. Chegaram as viaturas, estão botando motorista que não tem função para fiscalização de trânsito. Inclusive uma viatura dessa foi batida, que mostrou no jornal, a viatura batida, foi batida na traseira essa viatura, por gente incapacitada para sinalizar o trânsito. Você vê o pessoal colocando o cone no fundo do carro, é lógico que vai ter batida. Tá lá, quem fez o concurso sabe que a distância para colocar o triângulo ou um cone no fundo do carro é 40 passos. Agora bota um motorista, que é um operador de máquina, conduzindo uma viatura no trânsito para sinalizar o trânsito e fala que ainda não é fiscalização. Está fazendo fiscalização, sim. Sinalizou o trânsito, é fiscalização. Botou um coletinho nas costas, fiscalização de trânsito, está parado em cima do meio-fio, para mim é fiscalização. Né? Deputada Érica, eu quero fazer um apelo para a senhora, porque eu quero que a senhora fiscalize esse convênio com a CPRV. Eles falaram que a CPRV não vai sair, vai continuar fiscalizando. Eu tive informação do Rui, o edital do concurso foi lançado 19/11/2008. Foi renovado o convênio com a CPRV 19/12/2008. É entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que dentro do prazo de validade do edital do concurso não pode haver contratação precária. Essa contratação com a CPRV, ela é uma contratação precária, porque não é executada por servidor de carreira. Consultei um advogado e fui ao Ministério Público. E o promotor me deu total razão nesse segmento. Certo? Como é que é o nome do financeiro aí? Ele citou o Detran. Ele citou o Detran. Porque o Detran ele atua com o BPTrans. O BPTran, ele tá extinto, ele vai ser extinto agora, esse ano, porque ele tem apenas 72 agentes de trânsito. A CPRV conta com 420 agentes de trânsito. Os técnicos de trânsito, em sua maioria, não aceitam a afirmação desse convênio com a BPTrans, com o CPRV. Porque essa função é dos técnicos de trânsito e vai ser exercida pelos técnicos de trânsito sem convênio com CPRV. Não precisa ser o cara ser agente de trânsito da CPRV para ir auxiliar.